Eu queria convidar meu amigo para vir aqui falar sobre um tema que o Cadu falou, Cláudio, ele vai trazer um monte de MSX. Eu falei, caralho. Não, mas é um só. Não. E eu falei assim pra ele, não, então a gente tem que ver esse negócio. Porque quando eu me lembro de ser pequeno, e meu pai tem um MSX, e eu falava... Tá me fazendo me sentir velho desse jeito. Mas se eu sou velho, eu vou dizer o Júlio é o quê, então? Não, é um clássico. Cara, eu vi uma coisa muito interessante. Eu não estive no dilúvio, mas pisei na lama. Então, gente, é com muito prazer que eu deixo vocês em mãos melhores que as minhas. Cara, eu tava muito curioso de ver a palestra de vocês, tava muito curioso de ver esse movimento e que eu acho que é novo pra gente. Assim, então, assim, gente, por favor, o palco é seu. Obrigado. Obrigado. Como é que eu... Você quer botar a tua palestra? Na verdade, eu queria ter trazido, eu falei, tem que ver o que eu prego. Eu trouxe um dos objetivos de trazer o MSX, eu queria ligar ele no projetor e passar a palestra nele. Mas o primeiro problema é que a resolução, quando eu converti os slides, não ficou lá muito boa. A resolução dele... Slide no MSX? Aqui. Eu converti as imagens, e abri. No tempo do MSX, não era slide, era transparência. Mas eu fazer. Mas o... Não vai ficar tão bom, eu vou deixar. Infelizmente não vai dar para poder puxar, se bem que eu tenho. Se bem que o projetor tem um S-vídeo. O projetor tem S-vídeo, né? A gente vibra com S-vídeo. Qual é o... porque esse monitor também é... Vamos lá. Documentos. Acho que está em trabalho. O carro dele é um Ford 17. Deixa eu ver. Micros clássicos e código aberto. Me prometeram código em Pascal, hein? Eu tava no GitHub. Justiça. Tá no GitHub. Calma aí. Cara, você se incomoda se eu passar a vinheta? Só porque... Vontade. Só pra... O Grupo de Software Livre do Rio de Janeiro, a UFRJ e o Instituto Tércio Pacífico tem o prazer de sediar mais uma versão da edição carioca do FreeSol, Festival Latino-Americano de Instalação. Foi. Gente, pra quem quiser ainda tem café aqui. Tem café na garrafa vermelha, Júlio. Ficou em casa. Mas... ele abriu direto. Vou botar uma coisa pra ir passando. Whatever. Vamos começar então? Vamos falar? Precisa mudar ali a câmera da vinheta, não é? Não sei, já pode? Não pode? Acho que pode. Deixa eu ver aqui. Pode? Confirmar se já mudou. Já não, já tá. Tá certinho. Então tá bom. Gente, prazerzão estar aqui com vocês, tá? Legal pra caramba. O Cadonico vive aparecendo nos nossos eventos, nos nossos encontros. Eu vou falar um pouquinho dos encontros também, que a gente faz. E aí, essa semana ele falou comigo, aí eu brinquei com ele, falei, tem muita coisa na área. Ele, porra, topa ou não topa dar uma palestra? Eu falei, deixa eu conversar com as bases. Por bases, entenda a minha esposa. Minha parceira, que tá comigo nessas roubadas todas. Aliás, não só eu, mas meu amigo Rogério tá ali também, outro comparsa de tantas histórias juntas nessa área. Então, e aí eu falei, bem, vamos fazer uma palestra. Eu queria poder ligar o meu MSX direto no projetor, passar os slides nele. Mas a resolução ficou boa, eu falei, caramba, acho que não vai dar. Hoje de manhã eu estava convertendo os vídeos, testei, eu falei, acho que dá para quebrar um galho. Mas vamos passar no micro, ficar um pouco melhor, inclusive para o pessoal ver mesmo. Né? O que eu não vou falar nessa palestra? Bem, primeiro vocês não vão ver eu jogando nada. Eu sou um pereba como jogador, né? Não jogo nada, não vai ter isso. Ninguém fala de outra coisa que não vai ter. Né? Dizendo que micros clássicos são velhos. Porque como nós dizemos lá no podcast, velho é o seu PC. Tá? Esse PC é velho, meu micro é clássico. Gente safada soltando cópia pirata de jogo novo. Sim, tem jogo novo, muita coisa nova saindo para esses micros.
e algum porte impossível. Então, antes que alguém se anime, gente, não dá para botar o Linux rodando um TK-85. Nem tenta, nem começa. Tá? Linux não, mas tem Unix. TK2000 é mais complicado. Para Apple, eu acho que tem porte, não me lembro. O que eu vou falar então? Vou falar de hardware, vou falar de software, vou falar de código aberto, projetos impressionantes e um cara na frente falando besteira, que esse cara sou eu. Tá? Vai ser esse cara falando aqui. A minha caminhada vem desde o ano de 1986, quando eu ganhei um Expert, ganhei um MSX dos meus pais e meus avós. E, inclusive, emocionei meu pai quando eu escrevi um livro. O primeiro livro que eu escrevi foi sobre MSX, sobre MSX2, do Nexus, tudo. E eu botei isso no início, no agradecimento, que eu falei, esse ato deles, para meus pais e meus avós, mudaram a minha vida. Meu pai, até hoje, quando olha aquilo, se emociona. Minha caminhada vem daquela lá e também tem uma caminhada no software livre de longa data. Eu sou usuário Linux desde 1998, só uso Linux desde 2001, 2002, não me lembro já, e a gente tem uma caminhada muito longa aí com software livre também. Eu gosto de dizer que quando eu comecei a usar Linux, eu redescobri coisas que eu via no MSX, o prazer de descobrir, futucar, encontrar coisas novas, experimentar, e no início, enrolado na pós-graduação, eu ia compilar o kernel 3 vezes por noite. Ficava compilando kernel, fuçando, aí, fazendo essas coisas. A partir de 2010 a gente começou, eu e mais 4 mentes em baixa resolução, né, a gente começou a fazer um podcast que hoje em dia o nome é o Retrópolis, o nome anterior era Retrocomputaria, sim, rendeu várias piadas, mas a gente decidiu trocar o nome, tá? E a gente decidiu há alguns anos trocar o nome para Retrópolis, então o podcast é um site sobre retrocomputação, tá? A gente tem episódios mensais saindo em 2 partes, tem material saindo toda semana, o Repórter Retro número 102 saiu essa semana, inclusive. A gente fala de computação clássica até mais ou menos 1995, que é a época do lançamento do Windows 95, o que não impede a gente falar um pouquinho mais ou a menos, e também sobre tudo que tem sido criado novo para essas plataformas fantásticas. Nosso site está ali, o retropolis.com.br, tá? Aí tem alguns números que eu deixei só tá. Né, a gente tem o Retrópolis, que é os episódios dos podcasts, o Retro Hits, que é de trilha sonora, de música, o Repórter Retro, que é notícias da área, leitura de comentários, tudo. O episódio da semana, do mês, saiu agora na quinta-feira, e a Retro Besteiras, que é tudo que não podia ir ao ar, como, por exemplo, uma vez que saiu a senha do servidor, numa bobeada, eu deixei passar a senha. Né? Mas é o que sai em janeiro, quando a gente tira férias. Então, as besteiras que não foram para o ar vão sair em janeiro. Onde a gente está? No YouTube, ainda estamos no X, por mais que o Hélio Mosca está fazendo uma força danada para fazer, a gente já abandonou. Estamos no Mastodon, abrimos agora uma região administrativa no Reddit, afinal de contas, Retrópolis é nossa cidade, né? A gente diz, a cidade dos clássicos. Abrimos uma nova região administrativa no Reddit, Facebook, ainda estamos no Estragão, e vamos por aí fora, tá? Em vários lugares. E eu posso dizer com orgulho, o podcast é todo feito em software livre. Então eu uso o Audacity na edição, uso um script que eu aprendi muito com o livro do Júlio, então um script deste tamanho para fazer todo o processo, aí uso Sox, FMPEG, Lame, Y3, muito shell. Né? Faz todo o processo, gera o áudio, ele gera tudo, sobe para o servidor, gera o vídeo que vai para o YouTube, que na verdade é só a nossa logo com áudio, eu tenho que depois pegar no YouTube, postar e fazer as postagens e colocar. O que então eu falo, orgulhosamente feito em software livre. O que é retrocomputação? Se você for olhar na Wikipédia, essa definição. Uso de hardware e software de computadores antigos na atualidade, classificado como hobby e recreação, em vez de uma aplicação prática da tecnologia. Entusiastas colecionam hardware e softwares raros e valiosos por razões sentimentais, no entanto, alguns fazem uso deles. E aí é o que eu falo sempre, que é uma vida bandida, né? Esse cara aqui diz assim, pelo menos o que a gente falou uma vez, botou essa foto no nosso Instagram e dissemos assim, tá vendo, gente? Coloca seu filho para mexer com um computador clássico. Assim ele não vai se meter com quem não deve. Não vai se meter com quem não deve. Né? Acabou, no caso aí, acabou, a gente sempre fala, acabou o dinheiro para drogas, acabou o dinheiro para bebida. Né? Ah, não tem gente querendo saber disso. Bem, o nosso podcast temos uma audiência, ainda que não muito grande, porque é um segmento, mas tem uma audiência muito fiel, né? E já tivemos a alegria de entrevistar muitas pessoas. O Júlio, inclusive, a gente já entrevistou, não para falar de Chama, para contar essa história dele do tempo da Cobra Computadores.
né? Encontros em particular de MSX. MSX é a minha paixão, é o micro, como alguns dizem. O Ricardo é o cara que é o fiel e monogâmico. Então, na minha coleção só tenho MSX. Algumas dezenas, mas só MSX. Encontros que a gente tem feito, alguns lugares já tiveram. O encontro do Rio de Janeiro ocorre desde 1997. O nosso último foi agora no início do mês. E graças a algumas coisas que fizemos, graças ao Facebook e tudo, conseguimos... em torno de 100 pessoas estiveram presentes no nosso encontro. Inclusive alguns que estiveram aqui, o Cadunico está lá, sempre tem participado, tem vindo no encontro. Outros lugares que tem, e a gente como rato de encontro, eu já fui em todas essas cidades para encontro. Já fui em todos eles. Tá? Brasília, que eu não vou, já não vou há muito tempo. Eu fui 2 vezes a Brasília para encontro de MSX. Né? Para outra coisa eu não fui. Né? Então tá aqui. E uma frase que eu gosto muito são na Linux Conf Austrália, o código hardware aberto mudou a retrocomputação. E vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Tá? Algumas fotos do nosso último encontro. Tá? Foi na nave do conhecimento ali do Engenho de Dentro. Uma das fotos oficiais, o Canico, aquele ali que está fazendo, está dando vem ali no canto. Você identifica logo ele ali no meio do rolo. Né? Ali um trabalho do Marcelo, que ele está fazendo um BBS. E ele está montando um BBS hoje em dia, em cima de software livre. Mas ainda está rodando em Windows, infelizmente. Mas já estão vendo porque já tem uma pessoa que falou, não, bota rodando em cima de um BSD que eu boto rodando dentro daqui do meu provedor. Está vendo um BBS para acessar via rede. E aqui, para quem lembra do Benito Piropo, colunista do Globo, estava mexendo na máquina no projeto do Augusto Bafa. Depois eu vou falar um pouquinho. Tem muita foto no nosso site, a gente sempre bota fotos do evento. O site da MSX Rio é msxrio.com.br. Então, se quiserem visitar, ver foto do tempo que eu tinha cabelo, com agravante, era preto, tem foto lá. Tá? Projeto de hardware. Isso é do tempo. Essa frase é do meu pai fala. Essa frase. Meu pai é 2 anos mais velho que o Júlio, né? E começou na informática, mas um pouco antes dele. E meu pai sempre falou isso para mim, filho, hardware é aquilo que você chuta, software é aquilo que você xinga. Ou deixa cair no chão, se for caixa de cartão perfurado. Os micros clássicos, eu falo, são uma inesgotável fonte de diversão e também de dor de cabeça. Né? Então, às vezes dá problema, tem que consertar, tem que arrumar lá. Tem muitos projetos abertos, então muita coisa disponível no GitHub, algumas coisas no GitLab e outros sites para quem quiser encarar com hardware. Tá? Primeiro que eu ia falar dele, que é um projeto que por acaso está aqui, que é esse aqui, que é o Ômega. A história do Ômega é o seguinte, um russo, está morando nos Estados Unidos, Sergei Kiselev, projetou e resolveu pegar em cima da arquitetura MSX. E eu não vou ficar explicando a arquitetura MSX, a gente vai ficar aqui, eu vou passar o resto da noite falando e todo mundo quer voltar para casa, inclusive eu. Ele fez um projeto aberto com a placa, botou o projeto das 2 placas, da placa-mãe e da placa do teclado, fez todo o projeto e colocou no GitHub. Então é basicamente um MSX2 ou um 2 Plus do tipo faça você mesmo. Monte o seu micro. Então você vai montar ele usando com componentes comuns, você vai encontrar hoje em dia, algumas coisas da época, como o chip de vídeo, o processador de vídeo da MSX, e outros que são mais novos, como por exemplo, ó, não sei se estão ouvindo, chave de teclado mecânico comprada na AliExpress. Delícia de digitar. Maravilha. Tá? A ficha técnica dele, a princípio, é um MSX2 ou um 2 Plus que vem com 512K de SRAM, né? Então, pode expandir até 4 MB, que é o limite da arquitetura MSX. Tem a BIOS que vem salva numa memória flash. Pode ter até 2 nessa flash. Você pode ter 2 BIOS. Então, tem o meu, por exemplo, eu botei um botãozinho aqui para poder chavear entre as BIOS. Saída de vídeo, S-Vídeo, por isso que eu falei que a gente gosta de S-Vídeo. Né? Tem RGB e tem AV, né? Que é o vídeo composto. E aí tem as portas todas. Portas de joystick, 2 slots para cartucho, cassete, impressora, e etc. Mas vai ligar a impressora hoje em dia? Bem, eu fiz questão que o meu tivesse a porta de impressora. Se eu vou ligar ou não, não sei, mas eu fiz questão. Tá? O projeto desse gabinete também está aberto. Em particular, o gabinete original ele é mais fininho. Só que o meu, por conta de eu querer usar o meu aqui e o outro. É porque a gente não contente ter um, tem 2. Né? Na verdade, um amigo montou o dele, resolveu vender o dele, estava faltando as peças, aí eu parei. Todo mundo lembra dos Trapalhões, aquela piada dos Trapalhões, que ele virar de ser um Mussum, vinha, tem leite de mula manca?
Tem leite de onça? Não. Deus é testemunha que eu não queria beber. Bota o mé. Eu fiz a mesma coisa. Tentei vender o micro do Classic para um monte de gente. Ninguém quis comprar. Eu falei, tá, eu compro. Vou fazer esse esforço. Aí esse eu montei no gabinete certinho, na medida certa. Então é um gabinete mais fininho. Botei um acrílico azul. Fiz as coisas de slot, tecla ali, chave de teclado mecânico. Esse aqui por quê? Esse todo eu montei. E até 3 anos atrás eu era uma negação com ferro de solda. Eu só sabia que ferro de solda ligado, se eu pegasse do lado errado, eu queimava a mão. Era todo o meu conhecimento de ferro de solda. E aí eu decidi fazer. A gente montou um grupo, e lá no Retrópolis eu contei toda a saga, que está em 21 partes da montagem. Tem a 22, que é só para fechar ali, que eu estou acabando de escrever. Tá? Então, por quê? Tem um grupo espanhol, os MSX Makers, que eles fazem vários projetos e várias coisas para o Ômega. E eu quis colocar nele uma placa que não vai ser meio complicado de ver daqui, que é uma plaquinha para ter suporte ao chip de som FM. E aí eu tive que mexer no gabinete. Aí foi um transtorno. Porque eu tive que mexer no projeto do gabinete, eu não sabia nada. Explorei um amigo do trabalho que manjava de CAD, me ajuda nessa, e a gente foi fazendo até conseguir acertar e cortar o acrílico e fazer ele alto assim. Então tem uma placa, tem um sanduíche placa aqui no meio para poder ter o suporte ao outro tipo de som, que é o FM. Tá? Por conta do projeto ser aberto, quando o projeto ser aberto, tem variantes. Então, um outro sujeito, achamos que está em espanhol, pegou, melhorou a placa, fez alterações no roteamento dela, botou componentes em SMD, porque para mim soldar SMD é um mistério, como solda aquele negocinho tão miudinho, que eu acho que se eu respirar fundo vai parar dentro do meu pulmão. Né? 4 BIOS diferentes, então o pessoal inclusive fizeram 2 grupos agora no Brasil para fazer a placa e para produzir a placa, o pessoal encomendou a placa, estão montando um grupo para produção e eu acho que estou fazendo uma conta de cabeça que eu não estou nesse grupo, eu já tenho 2 homens, eu não quero um terceiro, né? Não vou montar um terceiro. Mas estava em torno de um pouco mais de 50 placas foram encomendadas, então tem um pessoal interessado em montar, estão fazendo inclusive com essa placa que diz o pessoal que melhorou, não sei. Saindo do Ômega, falar um tiquinho do ACM, do que eu chamo a saboneteira mais cara do mundo, por causa disso aqui, parece a saboneteira. Eu falo que é a saboneteira mais cara do mundo. Sem bullying. Sem bullying. Não, mas é o One Chip MSX, porque a história é o seguinte. Em 2006, uma empresa japonesa conseguiu a concessão e lançou e anunciou que ia vender e vendeu 5.000 unidades daquele micro. Aquele micro é um MSX, só que ele usa um chip FPGA da Altera para implementar a eletrônica de um MSX2 ali. Então, qual é a sacada? Tem uma linguagem de descrição de hardware, tá? E nunca fale que é emulação, porque se você fala isso num grupo de MSX, você vai arrumar uma briga, vai gerar uma confusão do caramba, porque o pessoal de programação diz que FPGA é emulação, o pessoal de eletrônica diz que não é. Eu estou do lado do pessoal de eletrônica, diga-se passagem, mas é pior do que VI versus MX, tá, a briga. É pior do que essa. Então, sim, fizeram a implementação, só que é uma coisa que eles fizeram. Quem comprou ele, o código da linguagem de descrição de hardware vinha no CD junto com ele. Eu tenho um desses, tá? Eu tenho um carinha desse. Veio o código, todo o código fonte liberado. Caiu pro povo, né? Então, no dia seguinte já tinha cópia na internet. A comunidade abraçou o projeto, dois usuários, um italiano e um japonês, começaram a melhorar o código, começaram a aperfeiçoar, fizeram, hoje em dia ele é chamado como MSX++, e aí ele conseguiu mais recursos, então ele, naquele chip já consegue mais memória, tem mais clock, tem suporte a Kanji-ROM, FM, SCC e um monte de coisas, tá? Já chegaram no limite do chip, no limite de porta lógica do chip, mas o pessoal está tentando e eles estão lá arrancando leite de pedra, né? Aí como eu gosto de dizer, não, leite com Todd, porque leite de pedra é pouco. Tem vários clones, por conta do projeto ser aberto, fizeram vários clones dele, né? Teve os ZMix, os SX1 e esses aqui. Os ZMix é porque na Coreia o MSX foi vendido pela DRU, pela Samsung e pela Goldstar, que hoje em dia todo mundo conhece como LG. E a DRU investiu, fez um videogame baseado em MSX, que era uma subsidiária dela chamada Zemina, era o ZMix. E aí o pessoal de lá pegou e resolveu fazer o ZMix Neo. Tá?
E o produto foi aberto e um monte de gente fez, vários lugares foram, inclusive no Brasil, venderam, fizeram e venderam. Não me lembro quantos, acho que passou da casa dos 200, pelo menos no Brasil, fizeram. Aí eu trouxe umas fotinhas, né? Vocês verem os projetos, os filhos que eu chamo de filhos do ACM, os Emix Nel feito no Brasil, o SX1, que é uma placa para você botar num gabinetezinho de PC, inclusive com soquete para fonte ATX, os EX2 que já fizeram menor, gabinete impresso e impressora 3D, o IQ3000, que é lindo e pesado pra caramba, o cara fez o gabinete em metal, o coreano fez em metal, é muito bacaninho ele ali, e aquele outro que eu descobri recentemente que eu não sabia, que é o Minimi, tá? Esse também é em metal, ele também faz em metal, tá? Então, teve vários, tudo implementação em FPGA. O projeto não está no GitHub, mas está aberto. Só que em cima disso, um desenvolvedor, o Vitor Truco, aqui que mora em Niterói, né, no caso, ele resolveu fazer a versão dele. E aí passou a usar um chip FPGA maior. A gente entrevistou ele uma vez, ele falou, não, o chip que estão usando hoje em dia já é retro, pô, não tem mais esse chip. Você não encontra mais esse chip. Ele falou, vamos usar um chip maior. Aí ele decidiu fazer a implementação dele em cima. Inicialmente a gente chamava de MSX-SM, sem miséria. Mas bateu um pouco de medo de dar problema, porque a marca MSX é registrada no mundo inteiro. Inclusive está registrada no Brasil até 2028. Eu fui verificar recentemente. E registrado em nome lá da MSX License Corporation japonesa. Então ele ficou com medo e falou, não, vou botar SMX para não dar rolo, para não dar ruim, para não ter problema. E uma coisa que eles acrescentaram recentemente foi o suporte para Wi-Fi. Hoje em dia aquelas plaquinhas SP32, que você compra baratinha, eles implementaram, e aí o trabalho do Duval, do Costa, de São Paulo, implementou suporte ao Wi-Fi. Inclusive, aí aqui o que ele tem, o SMX original, o HB, que é para trocar, que tem hoje em dia para trocar na placa-mãe do MSX da Sharp, do Hotbit, o Mini, o HB Mini, que usa o mesmo chip do primeiro, só que ele bota para não correr o risco de alguém regravar o filme e fazer besteira. O que está em projeto de finalização, que é o EX, para quem tiver, lembra do Hotbit do Expert da Gradiente, então abrir e trocar a placa, tá? E tem o projeto de fazer o cartucho, que ele me falou, mostrou umas fotos, mas ainda está fazendo, tá? Por que está aqui? Porque ele botou no GitLab, pelo menos o firmware está aberto no GitLab, tá? Aqui algumas fotos das placas. O HB ele fez de forma que você abre um MSX da Sharp, o Hotbit, tira, coloca no lugar, instala. A ideia do Expert é que seja no mesmo formato. Esse aí ele está fazendo. Eu não sei como é que está, se já está pronto, não estou acompanhando muito, mas vai ficar pronto. A faz isso, que o Hotbit pifou, ele troca a placa, é isso? Ou então porque o cara quer trocar, por exemplo, porque o Hotbit é difícil de queimar. Uma coisa que é comum na comunidade saber é o seguinte, os Hotbits são máquinas bem resistentes. O Expert dá mais problema. O Expert vendeu muito mais. Segundo o Oscar Júlio Burdi, que foi da Gradiente, né, falou pra gente, ele calcula que foi uma taxa de 7:1 do Expert pro Hotbit. Mas o pessoal vai porque tem mais coisas, entendeu? Mais implementações, mais recursos. Então, MSX2 Plus, tem FM. Se vocês olharem na ponta, tem um Arduino lá em cima. Para algumas coisas, aí botaram o Wi-Fi, tudo, botou um leitorzinho de cartão, né? Que ele aproveitou o projeto do SMX e fez no formato de placa pro HB, né? Para botar no Hotbit. Outros. Esse projeto aqui tava lá o Chandler que está participando, ele mostrou lá na MSX Rio. Ele levou uma placa de um Hotbit, que a ideia é o quê? Você tira o processador de vídeo, o processador, o Z80, que aliás tá todo mundo lamentando que eu tô há uma semana recebendo mensagem, a Zilog vai parar de fazer o Z80, você tá sabendo disso? Ai, gente, eu já recebi isso tantas vezes. Tem gente falando, a gente já fez post no Retrópolis explicando toda a história. Depois de 48 anos a Zilog vai parar de fazer alguns Z80, mas existem mais 10 empresas que podem fabricar, tem licença para fabricar o Z80. Então a Zilog mesmo está parando depois de 48 anos, mas outras empresas podem vir a fabricar. O 6502, que era usado no Apple II, tudo é fabricado até hoje. A WDC fabrica até hoje. Então nada impede que outra empresa pegue e fabrique. Eu só vi a notícia de que ia parar também. Mas tem mais da metade dos Z80 do mundo não foram feitos pela Zilog. Então assim, e tem licença para mais de 10 empresas. Então é só alguém assumir.
Alguém resolveu, eu vou fabricar também. Pronto. Mas voltando. A ideia dessa projeto é tirar o Z80, bota uma plaquinha adaptadora com uma placa que você compra na AliExpress, que é uma placa com um chip FPGA, que é uma Tang Nano 20K, que ela tem 20 mil portas lógicas. E a ideia é que aí você vai, o MSX vira um MSX2 Plus com uma saída HDMI, a saída HDMI dá para plaquinha, semelhante ao conceito da PyStorm para os Amiga. Eu vou falar da PyStorm mais à frente. Tá? A gente vê o conceito. Inclusive, foto como é que teve lá na MSX que o Xander levou uma placa de Hotbit para demonstrar. Né? Tava rodando o jogo lá, botou lá, o pessoal curtiu. Vendo muito interessante. E é tudo programado e o código está aberto no GitHub. Inclusive, a maior campanha que o pessoal vai assim, gente, ajuda a gente, precisamos de gente para programar. Saindo um pouco do MSX, falar do Wagon Light. O Wagon Light é um micro, é um projeto novo, é de 8 bits, de código aberto. A ideia é que é uma placa que está tudo ali. Tá? A ideia do projeto de baixo custo está tudo aberto no GitHub. O Gerber da placa, o que você vai usar, tudo. Você pode vazar, baixar, mandar fazer as placas e soldar e fazer o seu. E a ideia é que é um projeto novo com tecnologia atual. O objetivo é ser o mais rápido, o mais barato computador de 8 bits já feito. Diz, parece que tem lugar vendendo, eu não acompanho muito o preço, mas em torno de 50, 60 dólares. A placa usa um EZ80, esse a Zilog continua fabricando, vamos lembrar. O EZ80 a 18 MHz, que vale uns 80 a uns 50 MHz, a plaquinha é aquela ali, ó. Não tem entrada de cartão, tem um PS2, saída VGA, vem com 512K de memória, o vídeo é gerado por um chip em um SP32, então dá uma resolução de 640x480 com 64 cores, 2 canais de mono, alguns conectores ali, e a placa é muito interessante, tem GPIO ali naquele conector, então você pode usar para fazer controle, tem muita coisa, o projeto é muito legal. Eu fiz um artigo longo para o Retrópolis falando sobre o Wagon Light, é bem interessante o projeto, muito legal. Outros projetos abertos, tem tudo isso aí, tá? Coisas usando o Atmega, controlador Atmega, alguns usando 68030 da Motorola, o Multicore 2 que é feito no Brasil, o Mint Z80 que cabe numa latinha de bala, e vários outros aí. Um smartwatch com 6502, eu estava procurando descobrir esse negócio, eu falei, isso é muito esquisito, tem que botar isso na lista. Então tem vários projetos abertos disponíveis para fazer uma máquina, para você fazer, eu quero soldar, eu quero montar como eu tive vontade de fazer esse cara aqui, eu falei, não, eu quero fazer. E foi o desafio que a gente montou um grupo, a gente tem um grupinho no Telegram pequeno, o pessoal está montando o Ômega, então um vai ajudando o outro, um vai botando. Vem cá, você está com chip sobrando aí? Vamos fazer uma troca de prisioneiros? O que você tem aí sobrando? Eu tô com esse aqui sobrando, não, te passo esse aí. Fazendo assim. Porque se a gente junta, resolve fazer num grupo aberto, lascou. Os grupos, pelo menos das comunidades retas, são grandes, tem muita gente, então vai ficar muito falatório e se perde. Saindo das máquinas, falando um pouco de periféricos e outras coisas. E lançando mão do Raspberry Pi. Né? Esse aqui eu tive o RGB to HDMI. É um projetinho que usa um Pi Zero, Raspberry Pi Zero, a pegar o sinal de vídeo do micro e transformar em HDMI. Né? Para poder ligar. E aí ele tem várias configurações que você pode botar para poder funcionar com vários micros clássicos. Eu tentei fazer a experiência dele com o MSX, mas não ficou legal, porque o MSX, a arquitetura da máquina é uma das coisas que me encantou na arquitetura, porque você tem diversos fabricantes que fizeram MSX. São em torno de 25 fabricantes. E aí, ou mais, na verdade são mais. Né? Eu tenho mais do que 25 MSX em casa. Eu digo, só minha esposa me amar mesmo assim. É por isso que o primeiro livro que eu escrevi foi dedicado a ela, só para ela me amar, tendo tantos MSX em casa. Só assim mesmo. E aí você tinha que fazer o ajuste do RGB para cada micro, aí foi uma coisa muito cansativa, muito custosa, eu acabei vendendo a minha placa, não sei, mas é legal porque é um projeto aberto, está liberado e usa um Raspberry Pi para isso. Tem um outro projeto, esse tem um brasileiro envolvido, alguns desses tem brasileiros envolvidos, tá? Gente do Brasil metendo a mão. Esse aqui é baseado, o TNVDP é baseado no F18 MK2. É o quê? É uma implementação FPGA para substituir o chip de vídeo que era usado no MSX1, mas também algumas arquiteturas, como o videogame ColecoVision, e na verdade foi feito para usar no TI, 994A.
que é um computador feito pela Texas Instruments, talvez o último micro que a Texas fez. Depois que teve a gente chama a guerra do computador doméstico, que a Commodore destruiu o mercado para se manter, a TI saiu e disse, nunca mais eu fabrico computador. E até onde eu sei, ela nunca mais projetou máquina nenhuma desde os anos 80. Ela nem existe até hoje, fabrica chip, componente, está lá, faz sede no Texas, tudo. Então era o chip de vídeo que era usado nele, e era usado no MSX1, e uma implementação em FPGA. O TNVDP, esse aqui é uma implementação feita usando esta placa, como eu falei, é uma plaquinha que você compra na AliExpress, com uma plaquinha adaptadora para ter o vídeo com melhorias, fazendo algumas correções, fazendo alguns acertos, sair da HDMI. E o Antoniozzi, que é um brasileiro que mora hoje em dia no Canadá, ele é desenvolvedor, acho que se não mudou, é desenvolvedor da Gameloft. Ele começou a implementar, usando uma placa com mais porta lógica, para fazer o chip de vídeo do MSX2 Plus, que é o V958, que está sendo um grande problema para o pessoal do Ômega, porque o pessoal vai comprar na AliExpress e vai encontrar o chip falsificado. Então a gente fica tentando descobrir, olha, eu comprei nesse fornecedor, compra com ele que comigo veio original. Os caras pegam, por exemplo, o Motorola 68000, que tem a mesma pinagem, o mesmo formato, remarcam e vende como 58, porque o 68000 é barato, o 58 é raro. É só de estoque antigo. Então isso está sendo, muita gente está interessada para justamente a substituir. E a ideia é que vai ter saída HDMI, então você poder ligar o micro direto no HDMI, a gente liga por HDMI em soluções como essa aqui, ó, por acaso eu trouxe a minha, que é uma plaquinha que você entra com o sinal e gera o HDMI, funciona bem, mas aqui você não vai ter intermediários, tá? Não teria intermediários. O projeto está andando, estão fazendo, estão desenvolvendo, não sei muito como é que está, não tenho acompanhado muito. Tem a SD Mapper, que é um projeto também de brasileiros, que é um cartucho que contém uma expansão de memória e leitor de cartão. Tá? Leitor de cartão SD. Está licenciado pela Open Hardware License, tá? Licença de Open Hardware, né? 2 caras do Brasil que fizeram, o Fabiola Venuto e o Santos Turaro. Está aberto o projeto, o pessoal está lá disponível para quem quiser, então, inclusive, se você procurar, até na AliExpress estão fazendo. Esses dias o Turaro falou, pô, o chinês respeitou, manteve meu nome na placa, pelo menos isso. Porque uma exigência deles, o nome tem que estar na placa, não pode tirar o meu nome do firma. Você pode produzir, pode vender, pode fazer o que você quiser, mas não pode tirar o nome. Inclusive aconteceu um problema com isso há pouco tempo. O pessoal na França pegou o projeto e resolveu melhorar, aí tiraram o nome deles. Fizeram uma nova com algumas melhorias e tirou o nome. Foi a comunidade inteira gritando, esperneando, os caras pediram desculpa e corrigiram. Tá certo, né? Manter a licença. Saindo um pouquinho a BlueSCSI, que é uma solução que usa um Raspberry Pi Pico, que eu gosto de dizer que é o Raspberry Pi da 5ª série, né? E convenhamos, né? Pipico. Que é a ideia de você emular dispositivos SCSI. Hoje em dia, SCSI é coisa só para micro velho, desculpa, né? Mac, algumas assim, ou para coisa topzera, servidor top de linha, não é coisa para o nosso bico, né? Mas você o cara vai pegar um Mac hoje em dia, o Mac vai pegar um Amiga que tem uma controladora SCSI, como é que vai botar? Vai catar um HD SCSI aonde? Na feira? Na feira do rolo? Não vai achar. Então o pessoal está usando muito. E achei legal porque eles anunciam no site, eles dizem, olha, nós indicamos esses fornecedores para você comprar. Você vai comprar um produto de qualidade com esses aqui. O projeto é todo aberto, ninguém impede você montar o seu. Tá lá, e é muito interessante. Tem um canal no YouTube que eu gosto de ver muito, que é o Action Retro, que ele usa muito isso, que ele gosta muito de Mac clássico, que é Mac de 68000. O Mac está na 4ª geração, né, podemos dizer pelos processadores, de 1ª e 2ª. Ele usa muito. Tem MSX USB, que é um projeto aberto do Sócero, que ele implementa uma porta USB no MSX. Hoje em dia tem que ter o driver, então já tem driver para funcionar teclado, tem o driver para funcionar pendrive e tem um driver para funcionar rede, com adaptador USB para Ethernet, mas alguns adaptadores só, e tem algumas coisas de armazenamento de massa, um pendrive, tem que carregar o driver, tudo, mas é um projeto que está andando. Eu tenho um cartucho desse, inclusive andei fazendo umas experiências com ele. É interessante, é um projeto bem interessante.
Tem esse outro aí, outro da quinta série, que eu descobri recentemente, esse é um estrangeiro que está fazendo, que aí ele emula algumas coisas do MSX, chip de som, simula o PSG, que é o chip de som original do MSX em estéreo, carrega coisa, tem saída MIDI, dá para tocar MP3 com ele. A subir chupacana, faz outras coisas aí. Esse eu não conheço, descobri recentemente. Tem o projeto desse grupo, que é o grupo lá do Urso, eles são da Rússia. Russian Beer Service Crew. Eles têm vários projetos de hardware que são abertos para MSX. Aí eu trouxe, só botei 2 aqui. Um é o Ibolit, aquela placa, uma placa de um cartucho diagnóstico para MSX, que é uma coisa que o pessoal tem dificuldade, às vezes, de detectar, descobrir coisa. Então, você usar ali, colocar e fazer medição das tensões, o pessoal para tentar diagnóstico, ajudar a diagnosticar o micro. O MSX isso é muito deficiente, certas plataformas têm cartuchos controles muito mais sofisticados. Você liga, vai lá, faz tudo, você identifica tudo que a máquina está com defeito. E essas máquinas, acredite, algumas dão defeito ao longo dos anos. Tem a Carnivore também, que é um cartucho multifuncional para MSX que eles fazem também, tá? Inclusive tem uma coisa muito curiosa, o projeto é aberto, teve uma discussão sobre licença esses dias no grupo de Zap. Eu gosto de dizer que o grupo de Zap de MSX é ambiente de droga, como diz o pessoal lá do Choque de Cultura. Porque às vezes a discussão arrasta longas. Mas teve uma questão de licença muito interessante. Não, eles abriram, colocaram, faz do jeito que quiser. Aí falou, não, peraí, o que a licença diz? Aí venho eu como profissional, cara da área de software, o que a licença diz? Não, eles botaram, não é assim. Porque eles exigem algumas coisas. Você quer fazer, quer vender? Beleza. Tem um preço mínimo, a gente gostaria que você fizesse alguns testes, para a gente recomendar você e dizer que você está fazendo um produto, a gente não vai ganhar nada, mas para manter a qualidade, para ter um produto de qualidade. Aí teve gente falando, não, tá liberado, faz o que quiser, cada um monta o seu, bota lá, de carninho, bota herbívore, vai lá e vende, não sei o que, papapá. Não é bem assim. Né? E aí falou, não, tá liberado. Não. Tem que ver o que a licença diz. E aí foi uma discussão, o pessoal falando, assim, sabe? E aí entra o lado software livre na hora de discutir a questão da licença. Mas afinal de contas, qual era a licença desses caras? Não chegaram no consenso. Eu não procurei, tem que entrar no site deles para procurar, para ver qual é a licença. Mas qualquer um pode fazer, mas só que eles pedem algumas coisas. Eles colocam, tipo, você quer fazer, tem um preço mínimo, eles esperem que você faça uma placa com conector banhado a ouro, eles pedem que você faça algumas coisas que eles colocam, algumas restrições, para garantir, para ter um produto de qualidade. Entendeu? Porque senão... Sim. E mesmo assim, na AliExpress tem gente vendendo. Teve um vendedor na AliExpress, o pessoal apareceu e o Alex apareceu no fórum da MSX.org, fórum, uma coisa meio antiga, né, mas ela tem muito usado, apareceu e disse assim, não, eles conversaram com a gente autorizou. Eles fizeram os testes, a gente autorizou eles a vender. Eles estão nos conformes. Só que eles vendem sem o cartucho. Mas se for comprar, não compra na AliExpress, não, que tá caro. Na AliExpress tá caro. Ainda mais agora com a remessa conforme. Esse aqui é o Obsonet. É um projeto que foi feito por 2 espanhóis. Uma placa de rede para MSX. Posteriormente, um outro sujeito pegou o projeto e melhorou. Fez adaptações, fez melhorias no projeto. O projeto é aberto. Por acaso eu tenho um aqui, que eu trouxe, fabricado pela empresa daquele sujeito que está ali. Ó. Eles abriram o projeto e a Tecnobyte, empresa que o Rogério é sócio, né, ele e o seu comparsa, né, o Ricardo Azen, produzem e vendem essa placa aqui, baseada no projeto, e outras coisas que eles também fabricam, né, em termos de hardware. Aliás, eu falei de algumas por acaso eu até tenho aqui, eu até trouxe aqui. Tá? Eu falei da SD Mapper, né, eu tenho uma aqui, ó. Os cartõezinhos de memória aqui, tudo aqui, bonitinho. Saindo um pouco do MSX, eu tinha mencionado a PyStorm. A PyStorm é um projeto que os caras basicamente fizeram uma adaptação, eles tiram o processador do Amiga e metem um Raspberry Pi no lugar. Conclusão, o que eles conseguem fazer com isso? Bem, na prática é uma aceleradora, uma expansão de memória e enfiar um monte de coisa. Então, simplesmente uma maneira de você acelerar um Amiga. O Amiga tem muito problema em termos de desempenho, por conta do pessoal querer usar acelerador, o cara usa um Raspberry Pi 3, um 3A para fazer isso.
E fica mais barato que botar uma aceleradora, porque, gente, o pessoal de Amiga, se a gente fala que o povo de MSX é maluco, o pessoal de Amiga é assustador. O custo das coisas e o que os caras investem é sinistro o negócio. Tem que ver. Eu estou falando de coisa na casa dos milhares de euros. 1.000, 1.500, 2.000 euros. Coisa assim, é brabo. Né? O negócio é punk. Não desista, tá? Eu vou falar um pouquinho de software. Deixa eu falar um tiquinho de software. Assim, deixa eu interromper um pouquinho. Sim, interrompa, por favor. Assim, qual é a essência da tua vibe no negócio aí? Porque você está falando de um monte de projeto, um monte de hardware, você tem mais de 25 MSX e tal. 33, Você curte 33 no último censo. Você curte fazer o hardware, ou você usa isso? Eu como usuário, como MSX, eu vou falar até um pouquinho disso, né? Eu acabo fazendo um pouco de tudo na comunidade, né? Eu tenho uma caminhada muito longa de mexendo coisa com internet, fundei a primeira lista de discussão lá nos anos 90, muita coisa trabalhando, envolvido com micro. Não tinha nem fórum ainda, era lista de discussão. Era lista de discussão, na esquina das listas da Unicamp, em 1995, né? A lista existe até hoje, mas o tráfego hoje em dia é zero. O último e-mail que eu vi foi em outubro. Mas assim, né? Eu não sou programador como por profissão, eu sou professor e nem trabalho com desenvolvimento. E aliás, eu estou dando aula de programação. E por mais que a linguagem seja uma delícia de programar, que é Python, eu odeio dar aula de programação. Acho Python uma linguagem muito legal de programar. O pouco eu estou vendo para poder dar aula, mas eu não gosto de programação. Mas MSX é uma coisa que me motiva a querer programar. Então eu tenho feito algumas coisas, programando para ele. E envolvido com a comunidade, envolvido com evento, organizando evento, fazendo assim. E tem um sentimento muito forte na comunidade, muita gente é por nostalgia. Eu queria ter o micro que eu tive na época, com os manuais, tudo. Esses dias um rapaz falou comigo, não, eu tô atrás dos manuais do Hotbit. Poxa, se você souber de alguém que queira vender, eu quero comprar o manual, que eu quero ter o set exatamente igual ao que eu tinha. Eu falei, legal. Eu gosto de usar a arquitetura porque eu gosto da arquitetura, né? Eu tenho prazer em usar o MSX. Essa vibe do retrô aí eu entendo, cara, que é um colecionador, Sim, né? sim. Mas aí você fala ali, por exemplo, do Amiga e de um projeto para resolver o problema de desempenho do Amiga. Ou seja, tem alguém usando o Amiga e tendo problema de desempenho e querendo melhorar. Para que esse cara está usando o Amiga? Tem gente que usa... Hoje em dia é retrocomputação, então Joga, você não vai ter... Sim, sim. O que mais produz hoje em dia para as comunidades retro são jogos. É jogo, mas tem muito software também sendo feito. Mas o grosso é jogo. Os eventos dele são telas de jogos. É jogo. E aliás, o meu desafio para a próxima MSX é fazer o pessoal não carregar os jogos da antiga, é pegar só jogo novo. A gente quer fazer a proposta de botar só coisa nova rodando. Tem Doom? Com certeza. Rodaram. Para MSX tem umas tentativas, umas coisas. Conseguiram portar um Doom de uma calculadora da TI para rodar no MSX, rodando dentro do Symbols. Doom na calculadora Tem uma calculadora da TI que portaram um Doom que é todo monocromático, bem só as linhas. Portaram. Tem 84, né? Ele usa um processador parecido com o Z80, então por isso que a galera brinca assim. Portaram, aí fizeram. O pessoal a gente brincou, tá vendo? Agora tem Doom para MSX. É o tipo da piada que eu não consigo fazer para meus alunos, que para eles Doom. Aí eu viro para eles e falo assim, gente, isso aí não roda Minecraft não, tá? Aí eles entendem. Eu gosto de uma frase usada assim, se você conhece Assembly e sabe usar um Disassembly, todos os programas são de código aberto. Tudo é código aberto. Eu não sei Assembly, tá? Tentei aprender quando era garoto e desisti. O que eu vou falar um pouco de sistemas operacionais, protocolos, aplicativos e, claro, de jogos. Falar o que tem de saindo aí. O CPM, que foi o responsável, junto com o barramento S100, o primeiro padrão da indústria de microcomputadores, hoje em dia, ele era uma licença fechada, ele está aberto pela licença BSD. Foi aberto na BSD. Foi amplamente usado até meados dos anos 80, a última versão acho que é 3.2 oficial do CPM, mas o pessoal abriu ele. Não, você está liberado, o CPM é liberado pela licença BSD. Só que antes o pessoal começou a refazer o CPMIS, que aí a ideia é fazer uma recriação dele em código aberto, e aí começaram a colocar várias coisas, colocaram um VI,
Fazendo um VI. Aliás, tem VI para MSX, tá? Fizeram um VI para... Aliás, Gostou, né? tem VI para MSX, tá? E tá quase pronto saindo um Nano, por minha culpa. Ferramentas como BBC Basic e outras coisas mais. Tá? Começou. Algumas outras que eu peguei. Interface gráfica baseada no Gen da Digital Research, OpenGen. O Ozone, que é uma interface para DOS, mas tem versões para Windows e para Linux. Aqui estão meio largadinhas, não tem tido muita novidade delas. O FreeDOS, que vocês já devem conhecer, né? Começou em 94, quando a Microsoft anunciou a morte do DOS. Primeiro era Free-DOS, depois PD-DOS, uma parte feita do zero. Está na versão de 1.2, foi a última vez que eu verifiquei. E tem suporte para rede, dá para rodar em PC, em retro PCs, né? Que aí é o que a gente chama de retro PC, que vai até o Pentium por aí. Boota a partir de disquete, HD, SSD, CD, DVD, pendrive, qualquer coisa. Se botar pela serial, sob aquilo da boot. Né? E o foco basicamente é em compatibilidade. Roda em XT, inclusive. Tem uma cena de retro PC que não é muito forte no Brasil, mas tem uma galera que curte, entendeu? Que quer montar aquele PC para jogar aquele joguinho de DOS, aquela coisa, tem uma galera. Né? O NetBSD, no afinal das contas, mas é claro que roda NetBSD, o slogan deles, né? A última versão tem porte para micros clássicos, como o X68000, com um computador fabricado no Japão, tá? Tem porte feito desde 1993. PS1? Tem. PS1 lá parado. Tem gente fazendo funcionar. O RISC PC em inglês, e aí algumas máquinas, tipo Nexus, estação da Silicon, Play 1, eu achei lá, para Dreamcast. O Dreamcast dá para você ligar teclado e botar um módulo de rede. Isso é legal. E mouse. Tá, se falar mal do Dreamcast com a gente tira um amigo nosso, o Giovanni do Sério. O Giovanni e a Melanie, que é uma amiga nossa que participa do evento, está sempre mexendo com o negócio dela, é Dreamcast. Linux. Tem porte para computadores japoneses como o FM Towns, para o Amiga, para o RISC PC, que está largado, o PC 9801 da NEC, que era outro computador feito no Japão, está desatualizado, está lá. E para Play 2, inclusive eu instalei no PlayStation 2 uma vez. Eu digo que essa versão foi largada na pista porque não tinha nada. Eu botei, odei, usei e... Sim, funcionava, mas era muito velho, tudo era muito velho. Era um Gnome 1, sei lá, quando eu botei. Tinha VI? Deveria ter. Usar VI no controle. Não, você pode. Não, o Play 2 tem 2 portos USB, então você bota teclado USB. Ah, ele consegue ler os Bota teclado USB. Bota teclado USB. Então. Mas você consegue depois botar o PS2 de volta? Bota. No HD, né? Bota, carrega do HD, dá boot pelo HD. Eu consegui fazer na época, eu fiz como experiência, mas tem muitos anos, eu não mexi quase mais. Vai brincar, né? Eu não tenho. É porque na época o PS2 ficou emprestado lá em casa. Um amigo deixou o PS2 lá em casa. Eu não tinha o que fazer, eu olhei e falei, preciso fazer uma coisa com esse PS2. Eu vou fazer isso, vou botar Linux nele. O Nextor, que é o trabalho do Nestor Soriano, que ele teve acesso ao código-fonte do sistema operacional do MSX, do DOS 2.31. Tem toda uma história curiosa, como ele conseguiu acesso ao código. Né? E hoje em dia ele está autorizado a continuar, e aí ele começou a melhorar o sistema fortemente. Suporte para FAT16, particionador interno, e mais um monte de coisa que ele saiu colocando. O código aberto, quando eu falo que a licença é diferente, que basicamente é o seguinte, o Kazuhiko Nishi, que é o que tem o detentor da marca, autorizou ele a fazer, olha, você está liberado, você pode fazer. Se alguém quiser fazer, ninguém pode fazer nada, vender o sistema. Não pode. Se alguém quiser fazer alguma outra coisa, tem que falar com você. Você está assim. Versão atual a 2.1.2, de 2023, tá? E, inclusive, ele tem uma documentação muito boa, tá toda no GitHub, e eu estou usando a documentação dele para fazer algumas coisinhas. Né? Outra que eu achei, o Nitrus, que é um sistema... Esse é velho. 79 que começou, para rodar no 6809, que é as máquinas, que é o CP400, que a gente teve no Brasil, o Dragon, que a gente não teve aqui, para rodar. Hoje em dia ele é multitarefa, multiusuário, roda em tempo real, não é Unix, mas é Unix-like, tá? E a última versão que eu encontrei é de 2008, tá? Que eu achei, mas o Nitro OS 9 ele está aberto, suporte a hardware feito para o Coco, né? Que é o TRS Color,
que é a máquina que no Brasil teve vários, e um deles que mais conhecido é o CP400 da Prologic. O USIX tem uma história que ele foi baseado no USI, do Douglas Brown, é um Unix para MSX, implementa quase todas as funções do Unix da versão 7, do AT&T Unix. Então tem vários suportes, inclusive suporte experimental à rede, e o desenvolvimento foi quase todo feito pelo Adriano Cunha, que não está mais desenvolvendo com MSX, hoje ele está morando em Mountain View, trabalhando no Google. É um projeto que foi largado, foi abandonado, mas parte dele, do USIX, foi usado no Fusix, que é um projeto feito iniciado por um cidadão, que vocês devem ter ouvido falar, um tal de Alan Cox, programador do kernel Linux. E o Alan Cox começou a fazer o Unix para microclasse, because small is beautiful. E aí ele está colocando lá, e já tem suporte para todos esses processadores, tem imagem para rodar em todas as arquiteturas de micro. Eu não consegui botar na MSX porque o suporte dele é para IDE, a minha controladora IDE, a minha IDE Mapper para MSX, eu tenho que trocar o adaptador, meu adaptador está com defeito, eu não consegui fazer. Mas dá para rodar no emulador, eu já rodei para experimentar, para ver. E está rodando, está andando o projeto. Então vai ter um Unix aí para ele, muita coisa do USIX ele aproveitou no Fusix. Tá? E está andando o projeto na medida do possível, está caminhando. Né? O site ali, fusix.org. Eu achei também o Arus, que é um sistema para Amiga, código aberto com uma licença própria, uma licença que eles criaram. Alguns ports, algumas arquiteturas de port, tiveram ali. Sai em distribuição, como a Aspire OS. A última versão que eu encontrei, 2019, desse. Então quem tem uma Amiga dá para rodar, dá para se divertir, fazer experiência com esse. O Contic, esse foi interessante quando eu pesquisei, porque ele tem uma coisa que é impressionante para mim. Ele roda em 30K bytes de memória, com interface gráfica. Esse é assustador. Bruxaria, né? É bruxaria. Ele começou com sistema operacional para rodar nos VIC-20, no Commodore 64, no Apple II. Hoje o projeto Contic, nova geração, ele se declara o sistema de código aberto para trabalhar com a internet das coisas. Né? E aí eles botaram suporte a IPv6. Os caras são loucos. Botar IPv6 na máquina dessa, o cara é louco. Os caras, eu falei, esses caras não sei... Ele se separou, né? Por conta do projeto. Aí o que ele já tem implementado, né? Cliente web, obviamente não vai abrir site web navegador lindo como tem hoje em dia, mas navegador de modo texto, né? E a última versão que eu encontrei é a de 2015, é a versão 3.0. É a última versão. Não sei se alguém se animou a portar para outras plataformas, não pesquisei muito, mas eles estão investindo no Contic nova geração para ser um produto para usarem também para internet das coisas. Esse aí eu vi para usar também, o projeto está aberto, mas esse aí no caso você pegar um Raspberry Pi e fazer um sintetizador MIDI. Para a galera que jogava no PC antigo, no PC dos anos 90, muitos jogos tinham suporte a MIDI, sintetizador MIDI, e davam um som fantástico. Só que arrumar um sintetizador MIDI desse, hoje em dia, é coisa para você entregar meio fígado, um rim, 10 anos da sua vida e uma perna. É caro, é difícil de conseguir, então essa solução o pessoal está usando a partir de usando um Raspberry Pi para poder fazer. Tem um amigo meu que montou, o Alfredo lá de Campinas montou um desse. Montou e estava montando. O interessante é porque é direto no metal, não tem sistema operacional. Então a latência é muito baixa. Ele conseguiu implementar, está implementado o General MIDI e o módulo da Roland está implementado nele. Tá? Esse eu achei recentemente. Esse vai para o meu novo livro, o livro de redes, que eu estou acabando. Estou fazendo um livro de redes para redes em MSX. E esse vai entrar no livro agora. Se tudo correr bem, até o meio do ano eu estou botando a campanha para fazer o livro. Esse protocolo eu descobri recente, um amigo mandou, que é um protocolo que a ideia é basicamente é ser divertido o negócio. Então ele é o Spartan. Aí, implementação desde quando? Desde 630 a.C. Está no site deles. Aí requisição é uma coisa bem simples, requisição de texto plano, 4 códigos de status, que eu achei impressionante. O servidor em Python tem 95 linhas e o cliente tem 65 linhas em Python. Está lá no site. Eu falei, eu tenho que até fazer umas experiências com ele, fazer umas coisinhas. Estou pensando em botar até para meus alunos brincarem com ele, ver o que eu consigo fazer com eles. E é um protocolo de código aberto, está aberto a implementação,
pensando em um micro que não vai ter condição de trabalhar com SSL, coisa pesada hoje em dia. Alguns utilitários, tá? Algumas coisinhas, tem muita coisa, eu vou falar só de questão de música, tá? Trilo Tracker para tracker de música, o MGSP, o Roboplay para tocar, Pop Art, que é código aberto, inclusive, é trabalho do Leidson. Eu digo que o Roboplay é para você tocar as músicas do Commodore 64 no MSX numa placa de OPL4. Isso, isso. Eles fizeram vários players para você tocar várias coisas, para você tocar vários chips de som, né? O Pop Art particular é código aberto, todo em Pascal, feito pelo Leidson Campos, tá? Tem o MSX View do Marcelo Silveira, um cara aqui do Rio, fez um esquema de trocar. Play também, né? Mas eu não lembro se é código aberto. Eu não tenho certeza se é código aberto. O VGM Play é muito bom, eu uso bastante. É bom botar o micro tocando música quando você está fazendo outra coisa. Bota o MSX tocando. O Marcelo Silveira, aqui do Rio, ele fez a pós dele em visão computacional na UERJ. E aí ele fez um programa para conversão de imagem. E aí ele faz várias melhorias, coisas para você fazer para formato, para conversão de imagem do PC para o MSX e vice-versa. Inclusive eu usei para converter algumas imagens que eu estava na esperança de conseguir mostrar para vocês no micro. Algumas coisas. Aí, o que eu comecei a fazer? Quando veio a pandemia, todo mundo ficou meio parado em casa, eu falei assim, eu vou tomar vergonha na minha cara e vou voltar a programar para MSX, que eu sempre quis programar para esse cara. Aí o que eu sei programar? Desde aprender a fazer pão, né? Minha esposa entrou numa vibe de fazer comida. Todo mundo aprendeu a fazer pão, cara. Minha esposa entrou numa vibe de fazer comida. Ela, numa semana tinha brownie, tinha bolo, depois ela falou, para que a gente está engordando. Eu resolvi voltar a programar. Aí eu peguei o livro, a apostila de Pascal que eu escrevi para dar aula, fiz os meus exercícios de novo, como se fosse aluno. Vou programar. Como usuário Linux, eu quero ter ferramentas do Linux que eu posso usar no MSX. Aí eu resolvi fazer um locate, que me deu um trabalho do cacete, não está funcionando direito do jeito que eu queria. Com várias coisas fazer. Eu comecei a implementar algumas ferramentinhas, fazer semelhantes ao do Pascal, é isso? programando em Pascal, Turbo Pascal 3. Da unha, da unha. E uma coisa que eu comecei a fazer é fazer um editor de texto. Porque eu ficava chateado no MSX, que eu falei assim, pô, eu queria um editor de texto legal, fosse usado, do jeito que eu gosto. VI ou é Max? Eu sou quinta coluna, eu sou terceira coluna. O meu editor de texto do coração é o Joe. A primeira coisa que eu instalo em qualquer máquina Linux é, seja onde for, apt install ou dnf install Joe. É a primeira coisa que eu instalo. Eu não consigo usar o VI, eu sei usar muito básico do VI, o Emacs é uma coisa que eu acho muito do outro mundo. Então eu uso o Joe. Mas eu comecei a fazer o editor, fazer o Mealy, que tá com a cara do Nano. A pessoa, por que você está fazendo com a cara do Nano se você gosta do Joe? Porque eu achava o Nano mais fácil de usar. Eu uso o Nano quando eu dou aula. Falo para meus alunos, não, mas por quê? Porque é mais fácil, vocês dão um Ctrl+G, vocês têm um help em português. Falar e ensinar para garotada, né? Então assim, tá na versão 0.1, eu falei, um dia eu acabo. Porque eu comecei a implementar outras coisas. Aí eu comecei a fazer umas outras programinhas, usando as ferramentas do Nextor, que eu mencionei, implementando, então fiz agora um Zerolock, estou fazendo uma ferramentinha para listar os dispositivos de bloco, tá dando um trabalho para entender como funciona, mas a documentação é muito boa, e eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo em Pascal? Porque Pascal é a linguagem que eu sei programar, eu não sou desenvolvedor. Tem hoje em dia muita coisa em C, muita gente fazendo coisa em C para MSX. Mas é o que eu sei. E aí eu montei uma solução meio doida, que eu programo no PC, escrevo o código usando o Geane como IDE, roda um script, ele carrega o emulador, chama o compilador, compila lá dentro, ele bota o emulador funcionando tipo a 1000% de velocidade, para compilar rápido e executa. Aí eu consigo fazer o teste. E depois, é claro, o teste final vai no micro real. Eu devia ter botado uma tela do Mealy para vocês verem, eu esqueci. Algumas bibliotecas de programação que encontrei, tá? Que tem para MSX, eu sinto falar mais do MSX porque é a minha praia, né? Então, algumas aí, por exemplo, a Fusion, a MSXGL, ali o MSX está liberado na licença do MIT, aquela de Assembly, e a que a gente começou agora, o pessoal do grupo de Pascal começou, que é a Rhinotauri Project, que ela vai estar licenciada toda pela GPL3. Está toda na GPL3. A comunidade agradece pela licença. Não, o meu código todo está na GPL3, porque como eu falei, pessoal, eu tive coragem de botar
de fazer com que as pessoas sejam possíveis de ver a porcaria de código que eu escrevo. Eu tomei vergonha na cara e deixei, para que eles possam ver quão porco é o meu código. Se quiserem melhorar, melhorem. Eu agradeço. Eu não sou programador. Eu faço de farra. Mas, por exemplo, a Rhinotori é padrão, é GPL3. A LibMSX o cara já liberou na MIT. Quase no fim, falta pouco slide, estou quase acabando. O OpenMSX é um emulador de MSX que busca a perfeição, é o foco, ele emula praticamente tudo já feito para MSX. Tem para Linux, qualquer distribuição, fazer apt install o OpenMSX, ele instala. Sim, isso é legal. Tem para Windows, Linux, Windows, macOS, Android, PBSD, e tem para aquela arquitetura maluca que eu não descobri exatamente o que era. Dá para programar ele com um script TCL, então dá para mandar comando para ele. É o que eu faço com o meu. Tive que aprender um pouquinho de TCL. Para passar o comando para poder fazer, para ele carrega o emulador e manda o emulador fazer as coisas que eu quero. Tem debugger embutido. Tem um amigo nosso, inclusive o Pedro de Brasília, está trabalhando no debugger hoje em dia, ajudando. Né? A última versão é de 2023. O que ele não tem ainda é suporte para rede. Que eu vivo reclamando, você podia implementar. Ele é em C++. Eu falei, gente, meu C eu aprendi aqui, na UFRJ, lá nos anos 90, ficou lá atrás. Sei não. Você aprende, estuda e faz aí. Tá bom, vamos lá. Meia-noite às 6. Né? O que você faz meia-noite às 6, né? Aí algumas coisas que eu achei em código aberto, de jogo, né? Muita coisa que eu achei em código aberto, muita coisa aberta no GitHub, muitos joguinhos bem legais, tá? Um trabalho bem bacana. Né? Em particular, uma coisa que eu vou estar assim, patches, correções e melhorias para vários jogos da época. Como assim? Aí a gente consegue jogar esses jogos no emulador? Também. Esse aqui é o Maze of Galleons, que é um jogo de MSX1. Né? Aquilo ali foi o pessoal fez um patch, e o código está aberto no GitHub, para você aplicar em cima dele, e aí você olha a melhoria do gráfico quando você vai para MSX2, que o pessoal aplicou em cima do patch do código original, do jogo original. Como fica o jogo muito mais bonito. Muito mais coisas que eles acrescentaram. Tá aberto no GitHub. Fizeram para vários jogos. Então. Praticamente um arcade, né? Ficou muito mais bonito. Inclusive estão fazendo um port agora do Castlevania. Já tinha Castlevania, estão fazendo um Castlevania novo, com um scroll fino, e estão fazendo. E o último que eu vi, estão fazendo um remake do Castlevania começou como Vampire Killer no MSX. Assim como Metal Gear também. E não sei se você viu essa, Rogério, estão fazendo um port do Nemesis 3 do MSX1, estão fazendo uma versão nova com gráficos melhores para rodar em Turbo R. Essa saiu agora, esses dias. É medonho o negócio, lindo de ver. Como é que o pessoal pode se envolver? Chega de eu falar muito, né? Participando da comunidade. Né? Antigamente as listas de discussões reinavam soberanas. Hoje em dia as comunidades estão espalhadas. Então tem grupos no WhatsApp, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, deve ter uns 20 grupos. No Telegram tem grupo, comunidade no Facebook, perfil no X, mas deixa o Hélio Mosca lá com o X, né? Deixa pra lá. Tem Mastodon, o fórum, deixa lá com o foguete, segurando o foguete dele. O fórum da MSX.org é extremamente ativo. Tá? E como é que muita gente pode se envolver? Participando, conversando, perguntando, querendo aprender a programar. O problema é que muita gente chega querendo, dizendo que vai fazer um jogo, eu vou fazer um jogo, vai ser assim, assado. O cara não sabe fazer um Hello World. Não sabe botar na tela Oi Mundo. É o cara quer fazer. O cara cria uma expectativa muito grande e se frustra. Né? Eu digo que sempre começa de baixo. Começando, lendo o trabalho dos outros, aprendendo com a arquitetura e não dando ouvido para os pitaqueiros. Quando eu comecei a fazer o editor, eu cheguei a um ponto, mandei para testar, e um cara olhou e falou assim, sabe o que você podia fazer? Você podia transformar esse teu editor numa interface, um ambiente integrado de desenvolvimento para MSX, com realce de sintaxe e não sei o que, e papapá. Eu fiquei olhando aquela mensagem e disse assim, esse cara sabe para que ele está falando? Sabe que arquitetura ele está falando? Não é possível. Aí eu falei, cara, não dá pra... Não, mas eu adoro dar ideias. Aí vem o meu lema. Cara, não. Mas aí, cara, não, peraí. Não, aí eu venho o meu lema. O ser humano tem a incrível capacidade de dar ideias para os outros fazerem. É o meu lema. Eu falo sempre, o ser humano tem essa incrível capacidade de dar ideia para os outros
Vai tu e faz, caramba. Aí eu virei pra ele e falei assim, meu código tá aberto no GitHub. Ajuda aí, pode fazer. Aceita. Fica à Mete vontade. bronca aí, cara. Faz um fork e melhora, porque eu tô precisando corrigir. Meu código tá mal feito. Dá uma melhorada aí. Nunca deu um pi. Olha só. Então você diz um outro ditado do mundo do software livre. Quem dá ideia vira síndico. Olha, manda ver. Verdade. Quem dá ideia vira síndico. O código tá aqui, é todo seu. Todo seu, vai lá. Ah, bom. Então, assim, hoje em dia a cena é muito. Eu falo da cena do MSX porque é a que eu tô mais envolvido e é a maior no Brasil, mas tem muita coisa envolvida em muita coisa. Aí só apenas alguns sites que eu listei, tá? Informação, MSX.org, o Indie Retro News, que tem informação quase todo dia de lançamento de jogo para as plataformas clássicas, não necessariamente de código aberto. O Vintage The New World, que é do Paulo Garcia. Byte Seller, Atari Age, Nightfall Crew, tem alguns sites aqui. Site é maravilhoso, Atari Age. Agora eles fecharam com a Atari, né? Fecharam parceria direto com a Atari, né? Mas ela prometeu, no primeiro dia que eles fizeram parceria, eles botaram um banner que eles não iam matar o Atari Age. E eu acho que não vão, não. Eu e muita gente deu print daquela merda. Se eles matarem o Atari Age, tá aqui sem tela. É maravilhoso esse Sim, site, cara. sim. Se você é fã de Atari, vai nele. Tem Tudo muita ali coisa. da Atari. É impressionante como tem coisa nova. Só pra vocês terem ideia, eu falei do MSX. O MSX Dev 2024 foi lançado semana passada. Foi adiado porque um usuário da comunidade, infelizmente, faleceu. Em respeito a ele, o pessoal adiou. Mas o MSX Dev é um concurso de desenvolvimento de jogos para MSX. E nos últimos 20 anos, deu mais uns 300 jogos para a plataforma. E se quiserem periféricos para MSX, Procura ele. Procura aquele cara ali. a gente vende no Brasil para mais de 28 países. Então, assim, gente, alguém quer perguntar uma coisa, quer falar alguma coisa? Sim, eu sempre tive essa dúvida nos eventos e eu acabo que eu acompanho os eventos dele. Né? Isso aí são sensacionais. Quer ver esses brinquedos todos funcionando perfeitamente e você pode futucar à vontade, vai em qualquer evento do MSX Livre que você vai encontrar essas delícias ali, você saborear. Qual é a utilidade direta de usar MSX e outros na internet em si? É para baixar os softwares? É para... Olha, Ou é um teste de conceito mesmo? Eu vi o meu e-mail numa interface do MSX, que legal. olha, falando em termos de rede, a gente tem um amigo de São Paulo, que a comunidade de software conhece, o Peter Punk, né, que é muito ativo no Slackware. Sim. O Punk estava usando uma época, ele me mostrou uma foto uma vez, ele está como analista para uma empresa de São Paulo, trabalha na parte da sua telecom, ele usava o MSX para ficar controlando, para monitorando a máquina dos clientes dele, pela rede. Legal. Ele ficava usando uma placa de rede, ficava lá monitorando. Ele tem alguns softwares feitos para MSX para trabalhar com rede, tipo Telnet. Adoraria que tivesse um SSH, mas está difícil. A máquina não vai mastigar 32 bits rápido, bastante. Tem Telnet, tem cliente de e-mail, navegador, não. Navegador até tem dentro da GR8net. Mas tem algumas ferramentas. Programa para acertar a hora. Tinha um cliente Twitter, IRC, eu já usei o cliente IRC para acessar. Tem alguns softwares, algumas coisas feitas, né? O Telnet acaba sendo, hoje em dia, o mais desenvolvido, que é o trabalho do Valdo, porque aí você pode usar o Telnet para conectar num servidor Linux, por exemplo, e dali fazer alguma coisa. Eu já usei isso direto. Já usei do MSX, loguei. Inclusive, o print para o livro eu tirei assim. Eu loguei do MSX, loguei fiz um Telnet do MSX pro PC, e do PC eu fui lá e tirei o print para botar no livro. Então, tem umas coisas o pessoal fazendo. Tem até um servidor web. Fizeram um servidor web. É bem limitadinho, roda até CGI. Mas é bem simplesinho. Tem umas ferramentas novas. Tem um Gopher, um cliente Gopher, muito bom por sinal, feito por um usuário russo. Rápido, roda muito rápido o cliente Gopher dele. Me impressionou como roda rápido. E assim, é o desafio de você fazer isso com uma máquina que não era capaz de fazer, né?
Isso que o pessoal faz isso, né? E o meu atual desafio é fechar o livro de rede para lançar até o meio do ano. Fazer a campanha de financiamento coletivo para botar o livro na rua, né? Eu tô com o livro revisado lá, os amigos revisaram, e eu tenho que sentar agora a ler a revisão deles e corrigir o original. Aliás, todo feito em LaTeX, diga-se passagem, né? Todo feito em LaTeX. Na verdade, estou usando o Lix, mas fazendo LaTeX, que seja Ainda assim. existe? Hum? Ainda existe o Wix? Cara, tá lá, eu tô usando. Mas Tô está usando. sendo atualizado? A última versão que eu tenho é 2.1, 2.3, é que tá lá, não sei. Ah, não lembro de quando. Eu usei o- Para escrever meu projeto final na década de 90. Eu usei o Lix para escrever minha tese de mestrado. Porque o meu orientador jogou um livro de LaTeX na minha mão e falou assim, escreve nisso aí. Eu falei, não dá tempo, eu tenho que escrever, eu tenho 2 meses de escrever, aprende. Não, o meu não me deu livro de LaTeX, não, me deu livro de Tex, né? Techbook. Eu É. não queria LaTeX, eu queria Tex. Não, aí eu usei o Lix, descobri o Lix, escrevi. Tanto que no final, nos agradecimentos, eu agradeci ao Matias Etter do Lix, porque sem ele eu não conseguia acabar meu trabalho. Botei um agradecimento a ele. Eu acho que o Lix foi um dos portes que eu fiz para o FreeBSD. Eu fiz 7 portes para o FreeBSD. O Lix foi um deles que eu usava nessa parte. Eu estou escrevendo um livro de rede no Lix, usando o Lix. E agora eu pretendo até o meio do ano fechar ele e lançar a campanha de financiamento coletivo do livro. O primeiro de DOS, eu vendi uns 200, na campanha não, vendi depois mais por fora, acho que foram uns 230, 220 exemplares. O livro está à venda numa editora por demanda agora. Eu vendi, foram mais de 200 que eu vendi. Já falou com o Júlio Neves? Ele tem contexto aí na Nova Tex, as coisas. Mas é um público muito nichado. Muito pouca coisa. É muito nichado. A Novatec não vai sair, vai querer fazer o livro, vai fazer para uma editora muito grande, vai ser uma coisa maior. É uma coisa nichada. E o mais curioso, quando eu fiz o livro, a maior parte das pessoas quiseram o livro com dedicatória. Então eu tinha que fazer o pacote, fazer a dedicatória, fazer o pacote e eu tive que botar no correio. O pessoal todo me pediu, não, eu quero com dedicatória. Você vai querer meu garrancho feio no seu livro? Minha letra é feia. Não, eu quero, faço questão. Fui eu, dedicatório, me senti o próprio Steve Wozniak, que ele autografa tudo. Eu autografei quase todos os livros, né? Quase todos os livros eu autografei. Então, vamos ver, o de redes eu tô... Mas o de redes estão conseguindo, acho que pro meio do ano eu tô lançando a campanha. E é isso, gente. Alguém quer perguntar mais uma coisa, falar alguma coisa? Conhece Quer um cara saber? chamado Marcelo Sábio? Sim, o Aravecchia. Faz parte da confraria. Falei com ele agora aqui. Pô, não tá aqui, você não gostar. Ah, conheço, cara. O Aravecchia, eu tinha esquecido dele, coitado. Deixa eu só ajeitar meu pendrive aqui. Se ele entrou em contato comigo. O filho da mãe também não entrou em contato comigo. Aliás, eu esqueci de falar. A gente vai ter um encontro no dia 2 e 3 de agosto. Vai ser a Retro Rio. Vai ser no Cefet. 2 e 3 de agosto. É sexta e sábado. O pessoal pediu sexta também por causa dos alunos. Aí não vai ser só o MSX. Vai ser todas as plataformas. E a próxima MSX Rio deve ser no dia 19 de outubro. Lá no mesmo espaço onde a gente fez. Na Nave do Conhecimento, ali no Engenho de Dentro. Em frente ao Engenhão. O estádio do melhor time de futebol desse grupo de galáxias conhecidas. Certo, Rogério? Do Glorioso. Cefete ali no Maracanã? Na Cefet ali O no Maracanã. espaço é muito bom, gente. Eu recomendo fortemente. O espaço é fantástico, aquele espaço ali na nave. Ah, bem, ninguém bateu palma.